Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 24 de maio de 2021 e mais uma vez eu quero comentar aqui, abordar no canal, já fiz isso várias vezes, a respeito do assunto UFO, né? Disco voador, OVNI, e agora esse assunto ele está sendo considerado, principalmente pelo serviço secreto, serviço de inteligência, né, dos Estados Unidos, ele vem sendo chamado de fenômeno aéreo não identificado. Tá? E em decorrência desses fatos, tanto a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, o próprio serviço de inteligência dos Estados Unidos, eles já estão divulgando muitas imagens que estão, né, retidas com eles para fazer, claro, análises para saber, né, para que eles possam identificar se esses, entre aspas, fenômenos são inimigos aqui da Terra, né, ou se esses objetos são realmente discos voadores, objetos que vêm de outros planetas, de outras galáxias, né, do universo de forma geral. Então, a parte de inteligência do governo americano, antes de divulgar, eles vão divulgar muitas outras imagens que vão trazer à tona, assim, o assunto ufológico, para que as pessoas possam analisar com muito mais cuidado, né? Tratar do assunto com muito mais cuidado, porque, infelizmente, muita gente trata como mentira, como invenção, tá? Eu mesmo já passei por muitas situações reais envolvendo o caso da ufologia, e quando a gente toca no assunto com as pessoas, eu na época, né, tinha, hoje eu não tenho mais receio, porque a minha crença em relação à ufologia, eu sei o que eu posso falar de verdade e o que eu posso falar de mentira. Então eu acredito, pelo que eu já vi, né, e por muitos fatos que ocorreram, principalmente aqui no Brasil, nós temos o fato que ocorreu em Varginha, nós temos a Operação Prato, que ocorreu lá na região de Colares, lá no norte, né, do Brasil. O Exército esteve envolvido nessa Operação Prato. Existe aí o relato do coronel Yurangi. É muito verdadeiro a declaração, a história contada pelo coronel. Infelizmente acabou falecendo de uma forma bem suspeita, justamente após fazer estas declarações da Operação Prato, o que todas as pessoas que foram envolvidas nessa Operação Prato na época, sobre discos voadores, infelizmente após essa declaração, ele acabou morrendo de uma forma bem estranha, tá? E essa Operação Prato, ela é também conhecida como chupa-chupa. Nós temos o caso Roosevelt, nós temos vários casos sérios, né, que foram reais. E que fatos aconteceram com as pessoas que passaram por essas situações, por coisas difíceis, e essas pessoas não estão mentindo. Essas pessoas que passaram, assim como eu passei, claro que não com uma proximidade, né, tão grande como essas pessoas passaram, mas eu passei por algumas situações e é o que eu estou falando aqui. As pessoas, quando a gente conta, as pessoas não acreditam. As pessoas, quando passam por esse tipo de experiência e contam para as outras pessoas, nós somos tratados como loucos. Não, você está viajando, não, você viu um balão, você viu um avião, você viu um asteroide, um meteoro. Mas, né, quando você fotografa um objeto de forma triangular, sobrevoando, mas de forma parada, em cima de uma duna, como um colega meu registrou na década de 90, mais ou menos, se eu não me engano foi em 1995, ele mostrou essa foto para mim. E ele tirou uma foto, né, ele tirou essa foto
lá no Nordeste, em uma viagem que ele fez, ele estava tirando fotografias das dunas e quando ele revelou a fotografia apareceu um objeto preto na forma triangular e ele ficou se questionando aquele objeto. E quando ele veio falar comigo, ele perguntou o seguinte: você acredita em UFO? Você acredita em discos voadores? Você acredita e que eles nos visitam? Eu disse, eu acredito. Na época, até então, eu não havia visto nada nesse sentido, né? Só estava ouvindo histórias, vendo algumas literaturas, como o caso do Novo México, né, que aconteceu lá em Roosevelt. E quando ele perguntou para mim, ele automaticamente mostrou uma foto. Essa foto, né, que ele tirou. E ele disse o seguinte: eu só estou mostrando para você porque você me disse que acredita. Porque eu mostrei para outras pessoas e as pessoas vieram me ridicularizar, né? Disseram que isso daqui é uma montagem, uma coisa que era muito difícil de fazer na época, né? Revelando as fotografias, era uma coisa muito difícil de fazer. Você tinha que gastar muito dinheiro para fazer a montagem. E como eu já conhecia ele há muito tempo, da índole da pessoa, ele veio me mostrar a fotografia, me mostrou entre a duna e o céu um objeto triangular, como esse aqui, né, que foi revelado pelo serviço secreto. Antes de mostrar o vídeo, tá, pessoal, quero falar para vocês, dizer o seguinte: o que eu mostro aqui é baseado só em fatos. Então veja bem, o Departamento de Defesa confirma que o vazamento de vídeo de fenômenos aéreos não identificados é real, que é exatamente esse vídeo que eu vou rodar para vocês aqui, tá? Este objeto aqui, ó, de forma triangular, o mesmo objeto que um amigo meu me mostrou na década de 90, como eu disse para vocês, acho que foi entre 94 e 95, com o mesmo formato que foi divulgado pelo Serviço Secreto de Inteligência. Opa! Então vamos ver aqui, pessoal. Eu tive que fazer uma pausa, tirar o som, porque senão eu ia com certeza ter alguns direitos autorais aqui, ok? Então é o seguinte, ó, nós estamos diante de uma imagem que foi produzida pelo Serviço Militar dos Estados Unidos, né, o US-Navy. E esse vídeo ele foi estudado, certo? Aqui está o objeto, vamos ver novamente. Conseguimos ver claramente que se trata de um objeto triangular. Bom, em 95 e 94, esse mesmo objeto esse mesmo objeto eu não posso dizer, né? Mas o formato, o mesmo formato, esse meu amigo fotografou. Esse objeto não identificado de forma triangular, não era um objeto tão grande, mas ele estava pairado, né? Estava sobrevoando, flutuando entre a duna, né? Ele não encostava na duna, mas ele estava flutuando, estava parado. E ele tirou uma fotografia de um objeto com o mesmo formato que esse que foi divulgado, que foi flagrado aí pelos militares do governo americano. Certo? Vamos ver novamente aqui, ó. Então, pela filmagem, né, por esse tipo de câmera noturna, a gente consegue perceber que existe um tipo de flash, né, umas piscadas bem rápidas. Então é assim, quando eu comecei a ver esses objetos, a primeira vez que eu vi, eu fiquei realmente assustado. E foi
praticamente na mesma época, foi entre 94 e 95. Foi num domingo à noite, estava fazendo frio. Eu não lembro que mês que era, se era junho, se era agosto, mas eu lembro que fazia bastante frio. E eu moro num lugar alto, então eu consigo ver uma boa parte da cidade de São Paulo, consigo ver os dois aeroportos, né, tanto de Congonhas quanto o de Guarulhos, certo? Consigo ver os aviões decolando e pousando desses dois aeroportos, consigo ver o Pico do Jaraguá, né, que é uma montanha que existe, que fica próximo da saída da capital São Paulo. Então eu consigo ver muita coisa, principalmente à noite, né? Helicópteros, balões, consigo ver praticamente tudo. E eu sei muito bem identificar o que é um helicóptero, o que é um balão, o que é um avião, o que é um asteroide, o que é um meteoro, né? Na época eu já sabia identificar tudo isso. Então, domingo à noite, principalmente no fim de semana, eu ia para casa, ia me encontrar com alguns amigos da escola, que fica numa baixada. E quando eu saí de casa, olhando para o Pico do Jaraguá, né, na minha direção, na minha visão, passa muito helicóptero, né, avião também, que vai sentido de Guarulhos. E aí eu observei uma luz bem estranha, fora do normal, uma luz bem forte, e aquilo me chamou a atenção e eu comecei a prestar mais atenção do que o normal. E eu falei comigo mesmo, essa luz não é uma luz da qual eu estou acostumado a ver. E de repente, dessa única luz, saíram duas outras luzes, uma para a direita e uma para a esquerda. Eu parei, né? Estava descendo a rua, eu parei, fiquei observando e disse, eu não acredito nisso que eu estou vendo. Porque de um ponto de luz saíram mais duas, né? Então, além da que estava, ficaram 3 luzes, ou seja, 3 objetos. E eu, assustado com aquilo, né? A primeira vez que eu estava me deparando com essa situação, eu corri para os meus colegas para comentar sobre o que eu estava vendo. Que eu estava vendo algo que não era normal e que com certeza seria OVNI, seriam discos voadores, porque de uma única luz outras duas partirem, né, se dividirem daquela ali. E aí eu corri para comentar com os meus amigos e, claro, como sempre, as pessoas são ridicularizadas, né? Fui motivo de piada, começaram a tirar sarro da minha cara, mas mesmo assim eles insistiram em tentar observar, né? Tanto é que todo mundo foi para uma região mais alta, né? Para ter acesso a esse mesmo local que eu vi, para tentar ver se isso acontecia novamente ou alguma coisa relacionada ao que eu estava vendo. Só que ficamos lá meia hora, não conseguimos identificar mais nada, retornamos para o nosso clubinho, né? E lá fui novamente ridicularizado. Não aguentando, né, essa chacota, essas brincadeiras, eu falei assim, bom, eu não vou ficar aqui, né, passando por isso, vou para minha casa. E era mais ou menos umas 9h30 da noite de um domingo frio. Voltei, e só que aquilo não saía da minha cabeça. E eu pensando, meu Deus, aquilo não era avião, não era helicóptero, não era balão, não era nada do que existe aqui na Terra. Nada do que havia naquele momento ali, em 94, 95, era uma coisa fora do normal.
E aí eu cheguei em casa, eu falei, eu não vou entrar. Eu vou ficar aqui no quintal, né? Vou procurar vou subir em cima do muro para ver se eu consigo ver alguma coisa. E foi o que eu fiz. Eu subi em cima do muro, né, de divisão, e fiquei olhando para o céu que nem um besta, que nem um bobo, procurando esses objetos novamente. E quando eu estava quase desistindo, eu observei luzes diferentes novamente no céu. Só que aparentemente muito mais próximo, né? Luzes nas cores vermelha, azul e branca, em linha reta e piscando na sequência, né? Piscando na sequência, bem rápida. E aquilo me abalou, porque eu consegui identificar o objeto que eu jamais tinha visto na Terra, né? E ele tinha exatamente o formato, as luzes davam um formato de disco muito fino. E aquilo continuou por mais ou menos uns 5 minutos, né? E observando esse objeto com essas luzes, parados no céu, parado, melhor dizendo, né? Parado. E muito próximo, no meu campo de visão, do outro aeroporto, o aeroporto de Congonhas. Então eu comecei a imaginar o seguinte, bom, daqui a pouco vai passar um avião e provavelmente no meu campo de visão, esse avião provavelmente vai passar na mesma linha que esse objeto está. Se ele continuar ali e com as luzes acesas. Eu aguardei, né, porque naquela época não tinha tantos aviões assim como existem hoje. E dito e feito, o avião saiu do aeroporto de Congonhas, isso à noite, né? Já era quase umas 10 horas da noite. O avião partiu do aeroporto. Quando o avião partiu, eu pensei comigo, ele vai passar no meu campo de visão, né? Ele vai passar na mesma direção do objeto. E ali eu pensei comigo, aí eu vou poder identificar, vou poder ver aonde que ele está e o tamanho dele. Se ele está muito longe ou se ele está muito próximo. E foi o que aconteceu, o avião passou na frente do objeto, no meu campo de visão, passou na frente do objeto. E aí eu fiquei com muito mais medo, eu fiquei espantado com o que eu vi. Porque quando o avião passou na frente da luz, na frente do objeto, eu pude perceber que esse objeto estava muito longe e eu pude imaginar qual seria a dimensão desse objeto. Imagino eu que ele teria, pela distância, né, por essas condições, que ele teria aproximadamente entre 800 metros a 1 quilômetro de comprimento. Por onde passou o avião, né, eu consegui fazer esse cálculo, que o objeto era realmente gigantesco. E aí eu fiquei assustado com essa possibilidade, com esse tamanho de objeto que eu estava vendo. Então o avião passou, eu continuei a observar esse objeto gigantesco e de repente as luzes começaram a se apagar. Apagou. Então eu fiquei em pânico, porque eu comecei a imaginar que esse objeto poderia ter vindo até próximo da onde eu estava. Comecei a imaginar coisas como... bom, eles poderiam ter me visto observando eles e que eles poderiam vir até mim naquele momento e fazer alguma coisa contra a minha pessoa. Então eu desci do muro, encostei, né, fiquei de costas para o muro, olhando para o céu, com medo de ser observado, com medo até mesmo de ser raptado por eles. E eu fiquei
acho que uns de 3 a 5 minutos, dessa forma, encostado no muro, com medo. Mas com muito medo mesmo. E aí, como nada aconteceu, o que eu fiz? Eu subi em cima do muro novamente e voltei a olhar aonde eu havia avistado esse objeto. E aí ele apareceu novamente. As luzes voltaram a aparecer da mesma forma, piscando rapidamente nas mesmas cores, azul, vermelho e branco, mas eram luzes fortes. Só que ele estava mais muito longe. Mas muito longe. E aí ele começou a dar uma balançada. Ele começou, né, a ir para um lado, abaixava, o outro levantava. Sabe quando você pega um prato assim e começa a movimentar ele de um lado para o outro? Ele começou a fazer a mesma coisa. Aí ele apagava lentamente, as luzes apareciam lentamente, e isso aconteceu algumas vezes, umas 3, 4 vezes, né? Então até que ele se apagou, as luzes apagaram, eu não consegui mais ver, né? Demorou um pouco. E aí eu fiquei com medo novamente, desci do muro, e aí pensei, agora eu vou entrar para dentro de casa. Porque e se realmente eles vieram para cima de mim agora? Agora eu vou entrar. Dito e feito, entrei, fechei a porta da cozinha com tudo que tinha ali, com tudo que eu podia fechar as portas. Sentei no sofá e a minha mãe perguntou, aconteceu alguma coisa, Marcos? Automaticamente eu pensei, bom, se eu falar, vai acontecer a mesma coisa que os meus amigos, que os meus colegas fizeram comigo agora. A minha mãe vai me ridicularizar. A minha mãe, né, vai fazer isso comigo também. E eu disse, não mãe, não aconteceu nada. E ela insistiu, Marcos, você está branco. O que aconteceu? E eu insisti, mãe, não aconteceu nada. E ela insistiu novamente. Marcos, me fala a verdade. O que você aprontou? Porque você está branco, você está com uma cara de assustado. Está acontecendo alguma coisa? Você fez alguma merda? Porque você está com uma cara de assustado. Aí eu falei assim, mãe, se eu contar, você não vai acreditar. Então fala, caramba. Me fala o que aconteceu. Você não vai acreditar, eu disse, eu repeti. Aí eu contei. Mãe, eu estava aqui em cima do muro e vi um disco voador. Aí ela virou o rosto e falou, ah, você está de brincadeira? Você está branco, você está assustado por causa disso? Aí eu disse, eu falei que você não ia acreditar em mim, falei que você não ia acreditar no que eu contasse para você, aí está. Ela disse, ah, isso aí é besteira. Né? A partir desse momento, outras coisas aconteceram na minha vida em relação a objetos voadores. Né? Inclusive com situações muito mais próximas, cerca de talvez uns 8, 10 metros de distância, aconteceu comigo, mas isso é uma história para outro vídeo, né? Então, infelizmente, quando as coisas acontecem com as pessoas, como o meu caso, né? Outras pessoas também passaram por essas situações, como os da Operação Prato, como o do caso Varginha, né? E existem vários outros relatos, acontecimentos sérios que aconteceram relacionados à ufologia, relacionados a discos voadores. Aqui no canal mesmo, eu vou deixar o link do vídeo de um caso que aconteceu também, foi relatado por professores, foi relatado por crianças que viram uma situação como se fosse de cinema. E tudo isso foi registrado por crianças. Vocês sabem que crianças dificilmente mentem. Não é mesmo? Esse assunto aqui, serviço de inteligência
dos Estados Unidos. Acho também que outros governos deveriam liberar as imagens, né, como os da Operação Prato aqui do Brasil. Poderiam ser liberados tudo que foi filmado, tudo que foi registrado lá na região norte, lá em Colares. Sabe? E esses assuntos, infelizmente, são abafados. Por que que são abafados? Por que continuam sendo abafados? Né? E quando essas histórias vêm à tona, infelizmente vem a ridicularização. Infelizmente, é um assunto muito sério, né? Pessoas realmente acabam ficando traumatizadas com o que acabam vivenciando, passando. Infelizmente, as outras pessoas acabam não acreditando. E aí também existe uma questão religiosa, né, da qual eu passei quando comecei a compartilhar esse tipo de acontecimento comigo, porque eu era um cara muito religioso, né? Frequentava igrejas. E quando eu comecei a contar esses casos, esses fatos que estavam ocorrendo na minha vida, alguns pastores diziam que era Satanás que estava se apresentando para mim. E aí eles pegavam aquela passagem que existe na Bíblia, que o próprio Satanás pode se converter em anjo de luz para enganar as pessoas. E aí eu pensava assim, caramba, mas aquilo não era um anjo, aquilo era um objeto. Era claramente um objeto com artefatos materiais, né? Luzes como nós temos luzes. Material, aquilo não era um espírito, não era uma luz espiritual, aquilo se tratava de um objeto. Então eu comecei a separar essas coisas, porque infelizmente existe um fanatismo por parte de vários pastores, né, de vários evangélicos, enfim, da religião, em não separar o material do espiritual. E no meu campo de visão, no meu entendimento, eu comecei a fazer aquilo porque aquilo não se tratava de religião. Isso daqui não se trata de religião. Isso daqui não se trata, isso aqui não é um demônio. Como é que um demônio, né? Como é que Satanás se trata de objeto? Então, assim, muito fanatismo acabou me afastando, né? Um dos principais motivos, acabou me afastando da religião. E eu não estou falando só por esse vídeo não, pessoal. Existem vários outros vídeos, né? Vários relatos. Peguem o caso da Operação Prato, aqui no Brasil, conhecido também como chupa-chupas. Pessoas que foram... a privacidade das pessoas foram invadidas. Porque esses objetos, à noite, eles enviavam luzes que atravessavam telhados, que atravessaram tetos dos carros para sugar sangue das pessoas, coletavam sangue das pessoas, e o relato dessas pessoas ficou cada vez maior, que nem a polícia na época conseguiu dar conta do recado. Por isso que o exército na época, né, as forças armadas, foram designadas e aí foi batizada de Operação Prato, para tentar conseguir identificar o que estava ocorrendo naquela região, lá em Colares, nessa cidade. E no próprio relato do coronel Jurandir Holanda, ele diz que não acreditava nessa história de discos voadores. Ele achava isso uma invenção. E depois que ele foi designado, ele com um monte de gente, com um monte de militares, né, com equipamentos, que fizeram várias fotografias, ele mesmo com seu equipamento militar, fez vários registros. E a história que ele conta aqui no YouTube é uma coisa assim, impressionante. É uma história de deixar qualquer um de boca aberta, de queixo caído, né? A situação, o caso também que ocorreu em Varginha, não tem como negar, e qualquer pessoa que tente converter para que quem passou por essa situação, tentar converter em mentira,
a gente sabe que é uma tentativa de calar as pessoas, de calar a história, de silenciar a história, fazer de conta que nada disso aconteceu, sabe? E por qual motivo? Por qual motivo esse pessoal tenta abafar esses casos? Até hoje não consigo entender. Não consigo fazer uma... Será que é por causa de religião? Não sei se é por conta de religião. Certo, pessoal? Então essas histórias, é claro que infelizmente hoje com a evolução aí de muitos apps, né, de muitos programas que fazem a elaboração de efeitos especiais, hoje dificulta bastante, né, a identificação desse fato relacionado a objetos voadores não identificados, a OVNIs, a OSNI também. O que é um OSNI? O OSNI é um objeto submarino, objeto que ele vai para as profundezas principalmente dos oceanos, né? E é chamado de OSNI. Ok, galera? Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa história que ocorreu comigo, né? Se vocês gostam desses assuntos, deixem um like aí no vídeo, compartilhe, porque a partir dessa dinâmica eu vou trazer outras histórias para vocês, claro, histórias reais, né? E também vamos tentar aqui mostrar fatos fakes, porque infelizmente, como eu disse, por conta desses programas novos, né, de efeitos especiais, o pessoal anda fazendo muito fake em relação a objetos voadores não identificados. Mas esse que foi divulgado aqui mais uma vez pelo governo americano é um fato real, um fato realmente que aconteceu, um objeto não identificado. De onde que ele vem? Não sabemos. Eu fico por aqui, um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.